Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente a Deus, louvor, somente a Deus. Amém. Vocês são todos muito bem-vindos, os que já são de casa, os que estão visitando, que você sempre se sinta bem nessa casa de oração. Você que está na sua casa assistindo a nossa transmissão também é muito bem-vindo. Nós ficamos felizes com a sua presença virtual aqui junto com a gente. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias para a gente fazer a leitura devocional. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. Amém? Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade.
Perdão, sumiu aqui o meu negócio. Ninguém está comigo. Vou continuar daqui, gente, que o meu parou. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Amém? Nós vamos estar cantando o hino Glória, Glória, Aleluia. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo o bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo em lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Inimigos alevosos ou rebeldes ou a Deus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo bem Jesus. Bem alto. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
a Deus. A igreja pode assentar-se. Graça e paz a todos. Lembrar o seguinte, que tem espaço lá na galeria, se precisar lançar a mão da galeria, para a gente manter o distanciamento, tudo bem, mas tem bancos ainda sobrando aqui na frente. Eu penso que deve ter algum por aqui. Eu não estou bem olhando para as marcações das poltronas, mas os irmãos que tiverem, vão avisando aí para quem vai chegando, para ficar acomodado dentro das regras que nós temos que seguir, as normas sanitárias, sem burlar. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Você que está em casa é bem-vindo também. E desejamos que esse tempo seja um tempo de adoração, um tempo de comunhão, um tempo de louvor, mas um tempo realmente de manifestar e mover do Espírito Santo em cada coração. Amém? Hoje, excepcionalmente, o pastor Ari não vai pregar. Hoje de manhã, Abacuque não conversou com a igreja de manhã. Abacuque só vai conversar domingo que vem. Então, hoje quem conversou de manhã foi Isaías, que será reprisado a conversa com Isaías na quarta-feira, na live de intercessão. Então, para que ninguém que não participou da mensagem de hoje de manhã, deixe de receber, nós vamos compartilhar na quarta-feira na nossa live de intercessão. Tá. Essa é uma aviso. E hoje nós estamos recebendo a visita dos nossos irmãos, o Kiko e a Nadir. É o Francisco, mas diz que aqui ele é mais conhecido como Kiko. As aulas de missionários, depois eles serão apresentados de uma maneira mais formal, mas são bem-vindos em nome de Jesus. E tem aviso aqui, eu tenho que pegar aqui os avisos. A Gabi que gosta desse movimento que eu faço, né? Que eu fico fora da câmera, né? Ela que está na transmissão, né? Quando eu saio assim para pegar algum papel, né? Nós estamos recebendo a visita da Miss Lane. Ela já veio aqui outras vezes, mas vamos marcar a sua presença. Ela falou para mim que é mais conhecida como Fia. Eu vi na live de quarta-feira, a gente estava se comunicando com ela e intercedendo por ela, e seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua família, seus projetos, seus sonhos, em nome de Jesus. Vai receber aí uma lembrança da nossa igreja. Já é comum, sempre que vem o nosso visitante, receber a lembrança da nossa igreja. E é claro que para os missionários também vocês vão dar, né? Então, já pode lá dar para a Nadir e para a família ali, o casal, Nadir e Kiko. Tem mais alguém que nos visita? Não recebi nenhum outro cartãozinho, né? Irmãos, desde a quarta-feira passada, nós iniciamos na nossa live de intercessão, e nós concordamos com o conselho, coloquei a ideia para o conselho aprovou por unanimidade. Aqueles irmãos ou irmãs que desejarem vir na live para receber uma oração específica, se tem uma enfermidade, uma angústia, e quer vir na live de quarta-feira. Lembre-se que quarta-feira, normalmente, eu, o Samuca, o Zóio, o Elias, que fica na transmissão, e o Walter, que fica no som. Então, é essa turma. Aí, você pode vir na quarta-feira, que nós também vamos orar e ungir aqueles que precisarem. Não tem nada de mágico no óleo, mas é uma forma de nós disponibilizarmos um momento de intercessão para aqueles que precisam da nossa intercessão. E fiquem tranquilos, que é muito distante. Essa semana nós tivemos alguns irmãos e tinha uma família aqui e outra aqui. Então, só nos deslocávamos com muito cuidado mesmo na questão sanitária, na questão higiênica, para podermos abençoar os irmãos, né? Então, quem viu a live de quarta-feira de intercessão já observou a segurança, como nós estamos tratando o assunto. Pedidos de oração. Nós vamos orar, hoje de manhã já oramos pelo Juscelino. Juscelino é irmão do Valtinho, é um irmão especial. Ele e a Nadir, não é essa Nadir não, tá? É outra Nadir, que eles cuidam do irmão deles, que já tem mais de 50 anos,
e ele está com um problema, mas como ele não sabe expressar qual é o problema, isso fica muito difícil para a família e para os médicos. Mas ele já está melhor, mas vamos orar pelo Juscelino. E eu recebi aqui também o pedido de oração pela dona Terezinha, pelo seu filho Antônio Osvaldo, né? E um abraço à dona Terezinha, Antônio Osvaldo, que também recebe a nossa celebração, recebe também a ceia delivery na sua casa. E vamos orar também pelo pastor Ricardo Bento, da IPI de Mojimirim. Desde junho, o pastor Ricardo está internado, ficou mais de 2 meses na UTI, agora já está na enfermaria, acompanhado pela esposa, se comunica, não pode falar por causa da traqueostomia. Então, ele está muito debilitado fisicamente, mas precisa de uma transferência de hospital. Vamos orar por ele, vamos orar. Então, vamos investir nesse tempo de intercessão, nesse tempo de oração. Vamos orar pela dona Lourdes também. A dona Lourdes é a mãe do Johnny, aqui, quem não sabe, é a mãe do Johnny, do William, da Kelly, é sogra do Maurício, e é a mãe do Charles, e a dona Lourdes teve um infarto. Foi segunda-feira, né, Johnny? Foi por aí, assim, né? E ela precisou ir para Pouso Alegre, fez alguns procedimentos, mas foram insuficientes esses procedimentos, ela vai precisar voltar. Ela está em casa, até porque isto é normal. Quando se tem Covid andando por aí, manda o paciente em casa aguardando melhorar para o tratamento. Então, vamos orar pela dona Lúcia também. Vamos colocar esses nomes diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós submetemos a Ti nesta hora e intercedemos pelo Juscelino. Nós pedimos que o Senhor cuide dos seus familiares e abençoe e restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, submetemos a Ti a dona Terezinha e pedimos a misericórdia e a graça do Senhor sobre ela, sobre o seu filho Antônio Osvaldo, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus também, clamamos pelo nosso colega, reverendo Ricardo Bento. Continua, Senhor, trabalhando e restaurando e restituindo a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos orar por esta igreja, queremos abençoar cada família e cada família que está acompanhando a live. Agora, especialmente, oramos pela dona Lourdes. Visita a tua serva, restaura, Senhor Deus, dá tranquilidades aos seus filhos e netos, e em nome de Jesus, e dá sabedoria aos médicos para que ela possa continuar tratando e sendo restaurada por Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoamos o seu Osvaldo, a dona Anita. Ó Pai amado, visita-os e cuida dos teus servos, em nome de Jesus. E cremos que o Senhor está cuidando de cada vida, cremos que o Senhor está cuidando de cada família. Submetemos a Ti esse culto. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou,
coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Eu vou conquistar, Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Você acredita nesse amor? E não tem nada melhor do que ser amigo desse Deus, que entregou o único filho dele por você, por mim, pelo Altair, pela Alessandra, pelo pastor, pelo Jaime, pela minha mãe. Não tem nada melhor do que saber que quando você acorda, não é porque você quis acordar ou porque teu despertador tocou, é porque Ele quis. Amém? Se você levantou é porque Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida ainda. Às vezes uma pessoa tão jovem morre, a gente fala, poxa, tinha tanto para viver. Não, viveu tudo aquilo que Deus tinha para essa pessoa. Se você está aqui hoje, você ainda tem uma semana inteira para correr, Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida, amém? Não para. Não para de correr atrás. Não tem nada melhor do que ser amigo desse Deus, amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse livre acesso que nós temos a Ti, Senhor. Te peço que visita o nosso coração, ó Pai, nossos anseios, nossos desejos, nossos planos, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Te peço, Senhor, que receba esse louvor, ó Pai, todo para Ti, Senhor. Te peço que cada palavra lançada aqui, Senhor, através desse louvor, ó Pai, possa preencher o coração de cada um aqui, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha trazer os frutos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome aqui, engrandecido e exaltado, Senhor. Tudo que fizemos aqui é para Ti, Senhor. Te peço, Senhor, em especial também, ó Pai, por esse dia 7 de setembro, que o Senhor possa estar com o Seu Espírito Santo trazendo orientação, sabedoria, Senhor, e que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor, nos livrando, nos dando a liberdade necessária, Senhor. Louvado seja o Teu nome através desse país, Senhor, que todo joelho se dobre diante do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus Cristo nós entregamos a Ti. Amém. Nós vamos ter que celebrar daqui. Aí a câmera. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A mesa está colocada aqui fora do alcance da câmera ou da transmissão. E os irmãos que têm receber o kit da ceia delivery em casa, as crianças já podem subir, tá? As crianças vão participar da ceia lá em cima, cuidado ali na escada, álcool sempre, distanciamento sempre. Daqui a pouco o presbítero sobe para celebrar a ceia para as crianças.
Para esta Vou ter que abrir a... Então, eu vou manter a máscara enquanto nós celebramos a ceia. Eu vou convidar o presbítero Arcângelo, o presbítero Eduardo e o presbítero Altair para celebrar a ceia conosco. O Edinho vai ficar encarregado, ele já celebrou de manhã, ele vai ficar encarregado de ministrar para as crianças lá em cima. Gente, por favor, as luvas, acho que ainda tem ali a luva, tá no jeitinho, coloca lá as luvas. Pastor meio... Oi? O Edinho, se quiser, já pode subir lá para cuidar das crianças lá com a ceia. Acho que está no jeito lá, né? Esta mesa é a mesa do Senhor. Podem participar dessa mesa todos os irmãos que são membros desta igreja ou qualquer igreja cristã que se encontre em plena comunhão com o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, não sou eu. E a palavra do Senhor diz: examine-se, pois o homem... Eu vou incluir o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Então não é minha mesa, é a mesa do Senhor. Todos são convidados a participar dessa celebração. Eu tenho certeza que celebramos com alegria, celebramos com entusiasmo, celebramos com compromisso. Vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo nos dê essa alegria e entusiasmo para celebrarmos o grande amor do Senhor lá na cruz, quando o Teu Filho se entregou para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Recebe a nossa adoração, recebe nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. E abençoe todos aqui que estão celebrando, e também aqueles que estão celebrando em casa com os seus elementos, ou receberam um kit delivery. É o Senhor mesmo quem confirma a Tua bênção. Nós abençoamos também, nesse momento, as crianças que vão celebrar ali em cima com a sua professora, as professoras, as facilitadoras. Em nome de Jesus também consagramos, em nome de Jesus abençoamos. Amém. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele quis participar de uma celebração da Páscoa. Ele tomou o pão, Ele tendo dado graças, Ele disse, e Ele partiu o pão e Ele disse: comei dele todos, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em minha memória. Da mesma maneira, depois que eles comeram o pão, Ele tomou o cálice. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em minha memória. E nós fazemos isto e celebramos na ceia o passado, ou seja, quando Jesus se entregou por nós, nós celebramos o presente, quando entendemos que temos a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus, e celebramos o futuro até que Ele venha. Amém? Gente, já temos mais uma bandeja. Vou pedir para o presbítero Elias já colocar a luva lá e já vem para cá, para facilitar. Hoje nós estamos com o número mais elevado de irmãos, e considerando isso, para que tenha essa facilidade, eu estou convocando mais um presbítero aqui para nos ajudar. Então vamos fazer o seguinte: você vai receber os elementos, os presbíteros chegarão, você recebe o pão e o cálice, tem um pessoal lá em cima, todos vão receber, e você já participa e mantenha o pão, os dois cálicezinhos que vão juntos, aí próximo num desses bancos, depois será recolhido. Você não se preocupa em devolver, participa agora, é uma forma de você celebrar a mesa do Senhor. Eu não comi nem bebi agora, porque eu estou de máscara e eu não vou tirar enquanto os elementos estão abertos. Nós teremos uma música no fundo. Os presbíteros então poderão levar as bandejas e entregar os elementos da ceia. Cada um.
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Se nessas chagas há pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas. Senhor, nós te agradecemos. Essa celebração marca a nossa vida, não simplesmente o ritual, mas porque isso nos renova no teu amor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor a ti, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor a glória, né, irmãos? Muito bem. Convidar o nosso irmão missionário Kiko. Você vem de máscara, mas depois, na hora de pregar, você pode ficar sem máscara, tá? É bem melhor. Pode chegar aqui perto. Primeiramente, deixa eu passar isso aqui para as suas mãos. Semana passada, as crianças ficaram sabendo que vocês viriam. E elas fizeram bilhetinhos para o irmão. Então, no final do culto, me fizeram que eu me comprometesse a entregar todos. Então, as crianças, elas já prepararam essa surpresa para o nosso irmão, só de saber que ele já viria, né? Então, já fizeram isso a semana passada, graças a Deus, né? Aí me entregaram, estava lendo a Bíblia para lhe entregar nesse momento. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Espero que o seu compartilhar, você tenha o tempo que precisar compartilhar no Senhor. E você e a Nadia são bem-vindos, já são conhecidos de boa parte da igreja. Nós vamos orar. Pai, que teu Espírito Santo, neste momento, nos edifique através do testemunho do teu servo. Toma em tuas mãos ele, a sua esposa, o seu projeto e agora esse novo projeto que ele tem no coração que o Senhor lhe deu. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. Amém, Senhor Deus. Se você quiser. Quer daqui mesmo, né? Tá bom. Coisa linda ganhar esse presente. Muito bom. Louvo a Deus pela vida dessa igreja e dessas queridas crianças. Irmãos, eu não sei como começar, mas tem que começar. Eu quero dizer que são 38 anos de história
desde que nós passamos por essa igreja. Não dá para a gente contar tudo nesse tempo, é curto para a gente, mas a lembrança que a gente tem desse tempo que passamos aqui, uma lembrança de um tempo de muito carinho dos irmãos, de um aconchego, e nessa época que nós passamos por aqui, nós estávamos assim passando por um tempo de treinamento. As igrejas presbiterianas independentes que recebiam os seus futuros pastores, eu estudei em Peniel, mas eu vim para cá, para a igreja, como se fosse um tempo assim de estudo, em que os irmãos podiam me ajudar para que eu pudesse melhorar na minha vida de pregação, na minha vida de ensino da palavra de Deus. Nós tivemos essa oportunidade aqui, e eu louvo e agradeço demais a Deus por esse privilégio que nós tivemos. E a gente fica vendo os rostos de todos vocês. Eu sou diferente para vocês hoje, e os irmãos também são diferentes para mim, porque o tempo passa para todo mundo, e nós estamos, graças a Deus, bem, de saúde. Nadir e eu estamos aqui numa transição da nossa vida. A gente vem de anos em ministérios diferentes, na missão Novas Tribos do Brasil, desde que nós saímos daqui de Jacutinga, porque nós somos dali de Jacutinga, e nós fomos para Santarém, no Pará, trabalharmos com os índios, e tivemos experiências incríveis com o Senhor, dentro da selva, no contato com os índios, e eu não consegui falar nenhuma palavra de Deus para os índios, porque eu fiquei muito doente com malária. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu tive 5 malárias. Tive uma das crises da malária aqui em Monte Sião. Interessante que, passando todos esses anos, eu não tive mais nenhuma crise das malárias, mas essa doença acabou me tirando lá da selva amazônica. Eu não pude continuar. De lá nós fomos para Anápolis, em Goiás, cuidar dos filhos dos missionários. Ficamos 8 anos cuidando daquelas crianças. Tem um episódio lá que me chama muita atenção, eu queria contar para os irmãos. É que nós estávamos cuidando de 3 meninas, filhas de missionários, e nós soubemos de uma notícia muito triste lá, que os pais, o Silvio e a Olinda, estavam viajando do Oiapoque para o Rio, viajando da cidade, agora me lembro o nome da cidade, acho que é Serra do Navio, e eles estavam viajando, uma parte no mar, e iam pegar o rio Oiapoque. E o que aconteceu é que a canoa virou, e morreram 3 missionários naquele alagamento da canoa. Morreu o Silvio, morreu a Olinda e morreu uma missionária, além de 2 professores da FUNAI. E as meninas estavam sendo cuidadas por mim e por Nadir, lá no lar dos filhos dos missionários em Anápolis. Nós tivemos que ir até elas para contar que os seus pais haviam falecido. Isso foi um episódio muito difícil para mim, irmãos, porque foi um momento muito difícil na vida das meninas. E elas entenderam aquela situação, mas choraram muito depois. Desculpa, não sei o que está acontecendo. Mas elas foram entregues para os tios, e elas agora já são casadas, já têm os seus filhos. Mas foi um momento muito interessante na nossa vida, que calou muito a nossa alma. Foram momentos que foram mexendo com a nossa vida emocional. E Deus nos dirigiu, naquela época que estávamos em Anápolis, cuidando dos filhos dos missionários, para nós sairmos de Anápolis e cuidarmos de crianças abandonadas em situação de risco. E dali então nós mudamos
para Teresópolis. Fomos fazer parte de uma igreja chamada Casa de Oração, um grupo de irmãos, assim como a Igreja Batista. Mas são irmãos queridos, preciosos, envolvidos na obra missionária. E esses irmãos nos receberam lá como missionários, e nós criamos em Teresópolis esse projeto chamado Filhos do Coração. Nós cuidamos por 15 anos e meio de crianças em situação de risco e de abandono. E eu queria mostrar para vocês agora um filme antes de continuar, para os irmãos verem o ministério que nós tivemos lá em Teresópolis. A irmã poderia colocar? Se pudesse apagar um pouquinho mais as luzes, eu acho que vai ter um efeito melhor. Por favor. Obrigado, está ótimo. Será que tem o som atrás? Como tudo começou, quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Jesus disse isso. Nós, Nadir e eu, sempre amamos cuidar e trabalhar com os pequeninos, e Deus nos levou então para Teresópolis, e lá nós criamos o projeto Filhos do Coração. Também Deus preparou a Márcia para nos ajudar nesse cuidado das crianças. E com o apoio então dessa igreja, a Casa de Oração, uma igreja cristã evangélica, nós concretizamos esse nosso desejo. Os pastores Paulo Azevedo e Eliseu Emery, que abraçaram a causa. E no dia 4 de junho de 2002, nós recebemos sob guarda judicial a primeira criança. E desse dia em diante nós vimos a constante transformação de Deus. A Sara era uma menina de 12 dias de vida, abandonada no hospital, com HIV positivo. A juíza nos entregou sob guarda essa criança. E na família do coração, Deus abençoou e curou essa menina. Esse é um casal lá da igreja que adotou a Sara, que há anos os exames dela davam negativo. O Wesley, em 2 meses, também com um agravo de doenças, com HIV positivo. E Deus também, nós dizíamos que Deus havia abençoado ele com a cura, mas Deus melhorou muito a saúde dele, e ele foi para essa família do coração, e ele viveu muito feliz nessa família até aos 17 anos, e ele veio a falecer, esse menino. Mas a negligência e maus tratos marcam o corpo e a alma de uma criança. Vejam o João Pedro, com 2 meses, uma situação muito complexa de saúde, muito desnutrido, uma dermatite generalizada, muita desnutrição. Mas Jesus, com o seu toque, apaga todas essas maldades que são feitas nas vidas das crianças. 4 meses depois, o João Pedro estava totalmente recuperado. Infelizmente, o João Pedro também morreu na catástrofe lá em Teresópolis. Ele morreu afogado, depois que voltou para a família. O Gabriel, de 6 meses, tinha uma desnutrição muito grande. Um menino abandonado dentro de casa. A juíza encontrou essa criança e nos mandou. E o Gabriel, em 3 meses e meio, estava recuperado. E ele foi adotado por essa família. E essa mulher começou a frequentar uma igreja depois que ela adotou essa criança. O Everton também tinha 2 meses de vida, uma situação muito complexa de saúde. A mãe havia passado umas ervas no corpinho dele, e ele ficou com uma dermatite muito grave, mas depois de 2 meses ele foi recuperado e ele foi devolvido para a sua família. A Alice tinha 11 meses, só com 3,3 kg. Imagina, crianças nascem com esse peso. Desnutrição grave, 3º grau. Mas nós tínhamos uma gororoba lá que salvava. Nadir fazia umas comidas incríveis. E essas crianças se recuperaram muito bem. Aqui ela está numa família do coração, uma família cristã também. O Cleiton tinha 4 anos. E ele foi queimado por um tio. Jogou gasolina nessa criança. Foi muito maltratado. Esse menino entendeu o evangelho comigo. Ele aceitou a Jesus. 2 meses e meio depois, ele foi devolvido para sua família, já bem recuperado.
A Vitória tinha 9 meses de vida, teve contato com um fio elétrico desencapado, com a mãe que deixou essa menina como adolescente, que não cuidava, e ela teve uma queimadura muito grave. Ela está numa família adotiva, impetrada pela juíza, e ela já estava fazendo já a 3ª cirurgias plásticas. Ela já é uma adolescente. O Marlon tinha 10 meses de vida, uma dermatite também grande, uma escabiose, uma sarna disseminada pelo corpo. É uma doença que pega muito fácil, mas com 3 meses nós conseguimos eliminar esse problema dele. Ele foi devolvido para a família. O Renan, com 2 meses de vida, os pais alcoolizados caíram em cima dele e quebraram a perninha dele. E ele foi adotado por uma família cristã também. Ele está numa nova família agora, totalmente recuperado. Já é jovem. A Maria Clara mostra um olhar assim de desespero, uma criança que falharam com a alimentação completa dela. As denúncias diziam que ela chorava e desmaiava de fome. E com 28 dias essa menina se recuperou. Olha como ela ficou linda. Deus abençoou muito essa menina. Ela também foi para a adoção. Mesmo que ela foi devolvida para a família, mas depois foi retirada de novo e foi colocada em adoção. Adotar uma criança não é uma tarefa fácil. Imagine adotar 2 ou mais. Gêmeos, Miguel e Gabriel, com 2 meses. Essa é uma frase feita por Nadir. Herança dupla do Senhor negligenciada. Ela, a mãe adotiva e os seus bebês do coração, é uma moça solteira. O Luciano, com 1 ano e 7 meses, estava muito desnutrido, e a Tatiana também, mas os dois se recuperaram de uma desnutrição grave, por falta de cuidados básicos. E agora eles estão numa família cristã também, uma família do coração. Mateus, 7 anos, Carol, Daiane, Wallace e Ana Mara, 8 meses. 5 irmãos. Imagina, nós estávamos com 3 crianças, chegaram mais esses 5. E o Wallace era uma criança que estava num grau de desnutrição muito grave. E ele não tinha forças para andar. E ele começou a reagir, depois de se alimentar bem, a se arrastar pelo chão. E Deus foi tão bom com ele. Com 2 anos e 3 meses o Wallace andou. Mas foi muito grande a nossa alegria nesse dia. Demos muito graças e glórias a Deus. Que bênção ver essa criança hoje, já um jovem, vivendo normalmente a vida. Os 4, foi um milagre, aliás os 5, né? Foi um milagre nós encontrarmos uma família que quisesse ficar com 5 crianças de uma vez só. Mas os 5 irmãos foram ficar nessa família. E a Deus toda a honra e toda a glória, por permitir que as nossas mãos sejam o seu toque nas vidas dos pequenos que chegaram até nós. Pode acender a luz, por favor. Irmãos, a glória é de Deus, não é minha. Nós somos apenas instrumentos que Ele usou. É muito importante a gente lembrar disso, que no instrumento, quando as cordas são tocadas, elas precisam só estar bem afinadas, porque Deus toca todas e todas soltam som. E quando elas soltam som, elas fazem uma harmonia linda. Então, nessa tocada de cordas, Deus está tocando muita gente. Não é só Nadir e eu, muita gente participou dessa vida, dessa história. Mas o que eu queria enfatizar para os irmãos nessa noite é que não foi só os maus tratos físicos que essas crianças sofreram. Quando o Cleiton foi queimado também a sua alma. Foi também queimada a sua vida emocional. Ele estava muito maltratado, mas ele estava muito machucado por dentro também. A gente não sabe, irmãos,
até onde essa dor foi na vida dele. E não só na vida dele, mas na vida de muitas outras crianças que nós cuidamos. Os irmãos imaginam um casal que se casou, teve uma menina muito linda, e essa menina foi ficar com a mãe porque o casal se separou. Mas o homem também queria a guarda da criança, então a juíza deu a guarda para um e guarda para o outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro. E um dia que esse pai foi buscar a menina em casa, a menina não conseguia falar com ele. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar, irmãos, porque alguma coisa muito séria estava acontecendo com ela. A mãe dela havia entrado num relacionamento com uma outra mulher, e nas intimidades delas, elas envolviam a filha. E elas fizeram uma coisa muito triste, elas introduziram na criança um vibrador. Imagina, aquela menina ficou traumatizada. A mãe foi presa. A menina tinha 2 anos apenas. A mãe foi presa. Irmãos, nesse bolo de todas as crianças que nós cuidamos, que foram 224 em 15 anos e meio, olha bem, nós temos também uma fatia de crianças que foram abusadas sexualmente. E isso é uma coisa inadmissível na nossa sociedade. A família, ela foi feita para proteger os filhos. Por que uma criança nasce pequenininha? Na mão dos pais. Os pais precisam cuidar. Tem ali toda uma estrutura que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Infelizmente, nós temos as aberrações, as coisas tristes nesse mundo, de pessoas que maltratam, que fazem coisas ruins. E esse lado do maus-trato, do abuso sexual, nós vimos muito acontecer. Não foi só o caso de uma menina, foram casos de outros, tantos casos. E essas situações, irmãos, adoeceram a mim e adoeceram Nadir. Adoeceu a mim e adoeceu Nadir. Nos adoeceram. Nós ficamos muito doentes. E nós não sabíamos que nós estávamos doentes. Porque, irmãos, nós fomos fazer esse ministério e nós passamos 10 anos ininterruptos, recebendo criança em casa, e as crianças indo para as famílias, sendo adotadas, voltando para a família. E o meu trabalho era um trabalho assim, de fazer relatórios, de visitar a casa, de sair à procura de ajuda para essas crianças. Eu vivi uma vida intensa, e Nadir no cuidado das crianças, diariamente. Só que quando uma criança é entregue para você, ela é entregue 24 horas por dia. E quando você tem uma, é uma coisa. Quando você tem 4, é um. E você tem 5. Nós chegamos a dizer nova criança uma vez. E nós não queríamos nunca deixar que faltasse nada para as... Irmãos, quando as crianças chegavam para nós, nós vimos como que as crianças estavam tão machucadas, tão maltratadas, tão sem dignidade. Então nós tínhamos que... a gente dizia assim que o cheirinho da criança, a gente ia sentir depois do 6º, do 7º banho, porque elas chegavam fétidas. Um mau cheiro muito grande, nossa casa ficava fétida, ficava muito mal cheirosa. E aí, irmãos, era essa luta diariamente. Mas os casos graves de abusos, esses nos afetaram. Esses nos afetaram muito. E a gente não percebia, mas nós estávamos em situação complicada. E nós esquecemos, irmãos, de um versículo muito importante que tem em 1 Timóteo 4,16. Quando Paulo fala para Timóteo, Paulo fala assim: cuida de ti mesmo
E depois ele fala, e da doutrina. Mas ele fala, cuida de ti mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que parece que eu nem tenho direito de cuidar da doutrina se eu não cuido de mim mesmo. Se eu não estiver bem, não adianta eu usar e querer cuidar da doutrina, de fazer bem a parte teológica ou de cuidar da parte da palavra. Ele está dizendo, cuida de você primeiro. E nós fomos adoecendo, irmãos, e esquecendo disso, e só trabalhando, e só trabalhando. E a gente não tirava férias, a gente não tirava nada, não fazíamos mais nada. 10 anos fazendo isso, aí resolvemos parar, paramos um ano. Aí voltamos e ficamos mais 5 anos e meio. Aí não teve mais jeito. Nós chegamos na igreja e dizemos, irmãos, nós não temos condições mais de continuar. Nós estamos muito doentes. Aliás, irmãos, nós não dissemos para a igreja que nós estávamos doentes. Nós dissemos, nós não queremos mais fazer esse trabalho, vamos entregar para os irmãos. Os irmãos encontrem outro casal. Ninguém quis fazer esse ministério. O trabalho foi fechado. E a casa que nós tínhamos ganho lá para fazer esse ministério, ela foi então doada para a igreja. A casa hoje é da igreja. E lá não se faz mais nada. O ministério acabou. Deus parece que deu o ministério só para Kiko e Nadir. Só nós dois fizemos isso. Ninguém quis mais cuidar dos bebês, das crianças. E quando nós entregamos o nosso ministério lá em Teresópolis, nós viemos para Jacutinga. Viemos morar em Jacutinga, a nossa cidade natal. Isso foi em 2017. Em 2017, no final do ano, irmãos, nós não tínhamos dinheiro mais para nós alugarmos uma casa. Então o que nós fizemos? Nós íamos sair da casa e alugar uma casinha menor que a gente podia pagar. Mas aí um casal de missionários, Ivan e Silvia, de Nova Odessa, morando num sítio, disseram para nós, nós temos uma casa aqui, nós gostaríamos que vocês viessem morar com a gente. Estávamos doentes, irmãos, aquele ano todinho em Jacutinga. E a gente não estava bem. Meu relacionamento com a Nadir ruim. E nós fomos para o sítio. Fomos morar no sítio. E ali no sítio em Nova Odessa, irmãos, eu fui convidado com a Nadir para irmos para um acampamento em Campinas. Quando nós fomos para o acampamento, nós tivemos que ficar separado, porque não tinha um quarto separado só para o casal. Então ela foi para o dormitório das mulheres e eu fui para o dormitório dos homens. Naquela noite, no acampamento, eu passei a noite inteira chorando, irmãos. Chorei muito aquela noite. E eu chorava, eu não conseguia dormir. E não consegui dormir, só de manhã que eu consegui dormir um pouquinho. Quando amanheceu o dia, o colega que estava lá dormindo, distante de mim, um psicólogo, chamado Fernando, ele veio até mim de manhã e falou para mim, Kiko, você precisa de ajuda, você precisa muito de ajuda. Eu falei para ele, eu sei que eu preciso, mas eu não sei onde procurar essa ajuda. Ele falou, vamos orar. Nós nos despedimos ali, e depois de uma semana mais ou menos, eu recebi uma ligação de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Um irmão chamado Celso Luiz Castro. Ele estudou na Palavra da Vida, ele é de uma casa de oração também lá, e ele é um implantador de igreja, ele implantou 11 igrejas já no Nordeste. E ele falou, Kiko, tem um ministério aqui chamado Limiar, Ministério Limiar. Esse nome foi dado pelo Dr. Russell Shedd. Quando os missionários chegam, ou os pastores chegam no limiar de suas forças, quase acabando as suas forças, então chegam lá no limiar. E nós queremos que você venha para cá. Eu falei, Celso, não tenho como ir daqui, não tenho dinheiro, não sei como fazer para ir aí, mas eu gostaria. Ele falou, não se preocupe. Eles pagaram a minha passagem de avião com a minha esposa, pagaram a nossa estadia durante 13 dias numa temporada. A gente chama isso de uma clínica de terapia limiar. E esses irmãos nos acolheram,
E olha, irmãos, eu digo para vocês, eu demonizava muito psicólogo, mas hoje eu sei do valor que tem um psicólogo. Um psicólogo, irmãos, sabe ouvir uma pessoa. E ele não conta nada para ninguém. E nós aprendemos, irmãos, a amar muito os psicólogos. E nós somos acolhidos nesse ministério em Natal. E eu aprendi uma grande lição, logo de cara. Sabe o que, irmãos? Que quando a gente quer recuperar alguém, a gente tem que estar disposto a pagar a conta. Não foi isso que o samaritano fez? Quando ele viu um homem doente, machucado, ele pegou e levou esse homem para um lugar onde ele pudesse ser recuperado, e pagou a conta. Alguém pagou a minha conta lá no Limiar. Eu andei agradecendo, irmãos, a muitas pessoas lá no Limiar, porque o pastor foi indicando, olha, aquele ali ajudou, aquele ajudou, aquele ajudou, aquele ajudou. Muita gente, eu fui em todo mundo, agradeci. Só que no final do nosso tempo lá, e talvez os irmãos até perguntassem, você se recuperou? Eu digo, irmãos, que todos nós estamos num processo de recuperação. E claro que o incentivo, o que aprendemos, o que vimos, isso transformou muito a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Mas nós fomos diagnosticados com síndrome de burnout. O burnout é uma doença emocional grave que acomete muitos pastores, muitos missionários. E aí, o burnout ele vem depois de uma depressão. E já é um estresse altíssimo que você está vivendo. Muita gente com síndrome de burnout tem tirado a sua vida. Muita gente. Então, se trata com muita seriedade essa doença na vida das pessoas. Nós somos tratados. E no final do nosso tempo lá, o pastor Neto chegou até mim e disse, Kiko, nós gostaríamos muito que você fizesse parte da nossa equipe aqui em Natal para ajudar no Limiar. E uma das coisas, as minhas habilidades, que com o tempo fui aprendendo, a desenhar. Até consigo desenhar um pouco. Então, com essa habilidade, eu estou dando aulas de desenho nas aulas do Limiar, para os pastores e missionários. Imagina. Irmãos, você não pode imaginar as coisas lindas que os pastores e missionários, os filhos deles, fazem nas telas, o que eles pintam. A capacidade que cada um tem, que não imaginava que podia fazer coisas tão lindas. E nesse convite para a gente ir para Natal trabalhar, nós voltamos então da primeira temporada, e de Nova Odessa, irmãos, nós somos 8 vezes a Natal para ajudar nas temporadas. Nós ajudamos a cuidar de mais de 40 famílias já. E quando a gente recupera um casal de missionários, ou um pastor e a esposa, nós estamos recuperando uma igreja, estamos recuperando um ministério. É isso que nós estamos fazendo. Há um ambiente no Limiar, irmãos, em que as pessoas se abrem, que as pessoas contam, que as pessoas falam o que elas estão sofrendo, que elas não falam para ninguém. E elas se abrem se elas querem. Mas nós temos uma conduta ali dentro. O que a gente ouve aqui, fica aqui. A gente não fala para ninguém. E nós conseguimos, então, ajudar essas 42 famílias em 8 temporadas. Mas os irmãos imaginam sair de Nova Odessa, ir a Natal, ficar 13 dias, voltarmos para Nova Odessa, irmos novamente para lá e voltarmos. Nós percebemos que o melhor para nós, e para o próprio ministério, para o melhor desenvolvimento, seria nós mudarmos para Natal. Irmãos, eu vim de Teresópolis
para Jacutinga, doente. Eu achei que ia pendurar minhas chuteiras, não ia fazer mais nada na vida. Ia ficar encostado em algum canto aí da vida. Mas Deus é um Deus que tem dito que na velhice a gente vai dar fruto. Não é? É isso que a palavra diz. Então eu acredito na palavra e acredito que Deus tem isso para nós ainda. Ele tem algo para fazer através da nossa vida. Podia ser também cuidando de uma igreja, qual o problema? Podia ser pastoreando, podia ser no campo missionário, mas Ele nos direcionou para esse ministério agora, de cuidar daqueles que cuidam. E nós estamos com uma dificuldade, irmãos. A nossa dificuldade é de sustento missionário. Nós não temos o suficiente para vivermos em Natal. E está difícil para a gente conseguir pagarmos um aluguel de uma casa lá. Não está fácil. Esses dias eu estou trabalhando, então eu estou juntando algum dinheiro e eu consegui pagar o primeiro mês de aluguel lá. E eu quero ir embora para Natal porque as minhas coisas já estão lá. Só que eu não tive condições de alugar uma casa. Agora que estamos conseguindo, mas dar prosseguimento a esse aluguel não vai ser fácil. Eu estou aqui hoje, de coração aberto, dizendo aos irmãos, eu gostaria de pedir as suas orações a nosso favor. Se os irmãos puderem nos ajudar, para que nós possamos viver em Natal, e fazendo esse ministério, fica no coração dos irmãos esse pedido nosso, de ajuda que nós necessitamos. Pastor, eu estou assim, com a minha parte de testemunho encerrada, mas eu queria um texto ainda, é possível? Eu não quero passar muito do tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Essa é uma história muito importante na Bíblia. Jesus está dizendo aqui, dias depois, Jesus de novo entrou em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Note bem, Jesus já havia estado em Cafarnaum. E quando ele vai para lá novamente, todo mundo já escuta e sai correndo para ir ouvi-lo. Esse homem é diferente. Esse homem é Jesus. Esse homem trata as pessoas diferente. Esse homem cura as pessoas. Olha que coisa fantástica é esse Jesus. Esse Jesus amado é uma pessoa que todo mundo já ouviu falar. Já ouviu falar. Ele é alguém que todo mundo quer ouvir dele alguma coisa. E o texto diz que muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Agora, a história continua muito interessante aqui, irmãos, porque trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Os irmãos podem imaginar psicologicamente a situação desse homem? Um homem paralítico? Eu vou ficar parado aqui, irmão. Um homem paralítico, quantos anos sofrendo, não podendo andar 1 minuto da sua vida, e vendo essa deambulação em tanta gente, e ele não poder fazer a mesma coisa. Ele também ouviu de Jesus, Jesus cura, eu vou lá, porque ele cura, ele faz milagre, ele vai me fazer andar.
Mas eu posso imaginar que ele chega ali emocionalmente abalado, porque é um homem com problema sério de saúde. E o que acontece? Olha o texto. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E que coisa que eles fizeram, irmãos? Tiraram o telhado da casa para descer um paralítico. Eu fico pensando, seria muito fácil, gente. Tem um paralítico aqui. Dá licença, deixa eu passar aqui. Isso não aconteceu, irmãos. A Bíblia relata esse fato, que essas pessoas não saíram da frente, e eles tiveram então que descer o paralítico na frente de Jesus, dessa forma, tirando o telhado da casa. É o que está escrito aqui. Agora, o texto continua dizendo: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, irmãos, o paralítico foi ali para fazer o quê? Para resolver o quê? Um problema de saúde que ele tinha. Mas Jesus olha para ele e vê que ele tem um outro problema. Ele tem um problema mais sério. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores, inclusive o paralítico também. E Jesus olha para o paralítico e não o cura. Não fala para ele: levanta, toma o teu leite e vai embora para a tua casa. Não fala isso. Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Essa é uma grande lição que a gente tem que aprender nesse texto. Qual é a lição? É que a pessoa paralítica, sem a cura dos seus pecados, ela não está salva. Mas uma pessoa paralítica, com a cura dos seus pecados, ela está salva. O que é mais importante? É mais importante a alma do que o corpo? É mais importante resolver o problema dos pecados do que resolver os problemas físicos. Jesus está preocupado aqui com aquilo que o condena para a eternidade sem Ele, que são os pecados que ele tem. E Jesus olha para ele e fala: perdoados estão os teus pecados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Olha bem, irmãos, Jesus, ele faz aqui uma pergunta que não tem resposta. Ninguém deu uma resposta para Jesus. E Jesus pergunta para os escribas, para os fariseus, para todo mundo que estava ali: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leite e anda? Se você estivesse lá, o que você responderia? Você diria o quê? Que mais fácil para Jesus era fazer o paralítico ser curado, ou perdoar, ou dizer: perdoados estão os teus pecados? Irmãos, depois de muitas vezes ler esse texto, depois de meditar tantas vezes, Deus abriu os meus olhos para esse texto, e eu entendi por que Jesus disse que para perdoar os pecados era mais difícil. Por quê? Porque Jesus não havia morrido ainda. Quando Jesus disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, ele estava se comprometendo com ele, dizendo para ele: esses pecados aí seus, para serem perdoados, eu vou ter que ir lá para o Calvário, eu vou ter que ir lá na cruz, eu vou ter que morrer por você. Não é de boca que se perdoa alguém, é com a vida. Não é dizendo apenas que ele seria perdoado, que ele estaria perdoado. Não. Ele precisaria ser
perdoado da forma correta, e da forma correta, alguém tinha que morrer por ele. E Jesus cumpriu com a palavra dele, porque a Bíblia fala que ele foi até o Calvário, e lá no Calvário ele morreu por mim, pelo paralítico, ele também morreu por você. Os seus pecados, Jesus pode perdoar na cruz. A cruz é o lugar de perdão. A cruz foi o lugar onde passou uma vida, e uma vida que era o próprio Deus. E a história continua, os irmãos depois podem ler, para dizer que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele diz ao paralítico: pega o teu leito, põe nas tuas costas e vai embora. O paralítico levantou. Mas sabe de uma coisa, irmãos, eu fico pensando, depois que Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados, eu fico pensando, irmão, que talvez o paralítico podia dizer assim: olha, pode me levar embora. O problema maior que eu tinha foi resolvido. Eu já fui perdoado. Eu não preciso ser curado. É claro que a Bíblia não diz nada disso que eu estou falando, mas são meus pensamentos. Eu fico conjecturando isso. E eu fico maravilhado em ver, irmãos, que Jesus fez uma obra completa para poder perdoar o paralítico. E Ele pode hoje perdoar os teus pecados. Ele pode. E Ele tem autoridade para isso, porque Ele morreu. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso prova que nós somos pecadores. Que Ele foi sepultado. Isso prova que Ele morreu de fato, porque não se sepulta uma pessoa viva. E Ele ressuscitou. A verdadeira natureza de Deus é vida. Ele está vivo, mas Ele morreu para nos perdoar os nossos pecados. Quem nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos. Pastor, eu queria convidar o senhor para ir à frente, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria só perguntar aqui nessa noite. Eu não sou nada, eu sou apenas um servo de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda tem os seus pecados, que nem o paralítico, e que precisa ser perdoado? Porque Jesus está aqui, e Ele pode perdoar todos os seus pecados. Se você está aqui nessa noite, se você quiser ser perdoado dos seus pecados, Jesus hoje pode perdoar, Ele tem essa autoridade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer dar vida eterna para você, se você crer nele. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso? Se tiver, eu gostaria que você se manifestasse, e nós vamos orar por você. Tem? E você que está me ouvindo pela internet, se você ainda não tem os seus pecados perdoados, Jesus pode perdoar, Ele tem autoridade para isso. Ele morreu para perdoar todos os pecados. Que Deus se digne abençoar cada um que está aqui presente. Pastor, o senhor pode orar, por favor? Muito obrigado. Vamos orar, irmãos. Vamos abençoar. Eu quero lembrar, antes da gente orar, a nossa igreja, ela tem um estilo de contribuição bem clara. Nós temos o envelope dos dízimos, que é aquele envelope pato, que todos os irmãos que querem têm esse envelope. Mas tem um envelope branco. Não sei se alguém pode me arrumar um exemplar do envelope branco aqui, para que eu mostre para
quem não conhece, que é o nosso envelope de missões. Muitos irmãos, obrigado, dona Wanda. Muitos irmãos não conhecem o nosso envelope, que é especificamente para a obra missionária. Se alguém quiser fazer um propósito de contribuir com a oferta missionária, nós temos uma equipe que cuida da oferta missionária, que distribui para os campos missionários. Só que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, os irmãos estão esquecendo desse tipo de contribuição. Então, temos que fazer atividades especiais, venda disso, venda daquilo, para suprir essa necessidade. Mas eu quero deixar aqui o desafio: se alguém quiser esse envelope, olha, eu quero contribuir com missões também, não precisa ser outro dízimo, uma oferta especial. E aí um pouquinho de um com um pouquinho de outro nós podemos ter e suprir a necessidade dos campos missionários. Ministérios como esse que o irmão apresentou aqui são muito importantes. A gente participa de algumas reuniões com pastores e líderes. Realmente, essa síndrome está pegando pesado. Tem muitos pastores missionários que não conseguem mais pregar nas suas igrejas, que não conseguem mais sair de casa, ou estão com síndrome de pânico, ou estão numa depressão profunda. Isso aqui é muito sério, o que o irmão compartilhou é muito sério. E na pandemia, isso piorou ainda. Tem. Não tem problema, depois nós vamos divulgar o Pix que o irmão nos enviou, mas depois a gente vai conversar e informar a igreja sobre os desafios, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor também ministrou ao nosso coração quando o irmão que compartilhou a sua experiência com as crianças, mas também quando o irmão compartilhou a sua experiência de viver o caos das suas emoções fragilizadas, e como o Senhor restaurou essas emoções, e agora o desafio de prosseguir o ministério, ajudando pastores e líderes e missionários que vivem o mesmo caos. Ó Pai, envia os recursos aos teus servos, aquilo que é necessário, aquilo que precisa, em nome de Jesus. Eu sei que eles experimentaram milagres até agora e vão continuar experimentando, porque é o Senhor que é dono do ouro e da prata. Nós confiamos em Ti. Nessa hora eu quero pedir especialmente pela família da Regina Machado, ela e toda a sua família, abençoa, em nome de Jesus. Agora eu convido a igreja, vamos levantar um clamor, levante um clamor, fique em pé, levante a sua mão que clama ao Senhor pelo Brasil. Há uma insegurança muito grande, uma insegurança que nós temos visto, insegurança jurídica, social, política. Nós não sabemos o que nos espera por aí, mas sabemos que o povo brasileiro precisa da intervenção do Senhor. Também a questão da pandemia, que o Senhor intervenha. Clame ao Senhor nessa hora, abra o coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus, entregamos o país nas Tuas mãos e pedimos o mover do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor o país, sobretudo nessa data especial em que celebramos a independência, dia 7 de setembro. Ó Pai amado, que nada de mal aconteça ao país, em nome de Jesus. Nós entregamos as autoridades nas Suas mãos. Tua palavra diz que o coração do rei vai pender para onde o Senhor quiser, e assim que o Senhor mova cada coração, do poder judiciário, do legislativo, do executivo, das autoridades militares, em nome de Jesus, e também dos meios de comunicação, ó Pai, que muitas vezes fogem e manipulam notícias. Misericórdia do país, ó Deus, não nos permita ficar reféns de coisas que não Te agradam. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós confiamos em Ti. Abençoa esse povo aqui reunido, despede em paz. Abençoa esse casal de missionários tão focado, em nome de Jesus,
e abençoe cada família que acolhe esta mensagem neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Amém. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje, até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao total.